Amém. Pessoal, uma boa tarde a todos. Hoje nós vamos aí dar continuidade, né, à nossa série de estudos. Como eu falei semana passada, a gente já está na reta final, já estamos estudando aí os últimos capítulos do livro de Apocalipse, e esses últimos capítulos, eles são mais rápidos e até abrangem temas que a gente já abordou anteriormente em outros estudos, né? Até aqui, até a semana passada, no estudo do capítulo 17, a gente viu alguns temas mais específicos aqui do livro do Apocalipse, né? E aí a gente chega aqui no capítulo 18 e 19 e tem, vamos dizer assim, um fechamento, né, de um assunto que é o fechamento realmente do grande conflito. Semana passada a gente vai, semana que vem, na realidade, a gente vai abordar novamente o tema do milênio, né? Mas hoje a gente vai entender o que vai acontecer após a queda, né, da grande Babilônia, que foi o que nós estudamos semana passada. No capítulo 17, só para relembrar, a gente viu, né, com detalhes quem é essa grande meretriz, né, a grande prostituta, essa mulher vestida de escarlate, né, sentada numa besta. Nós vimos isso na semana passada, aqui no estudo do capítulo 17. Nas últimas semanas, a gente tem estudado, desde que começou ali o capítulo 13, né, com o surgimento, o aparecimento das bestas e tudo, nós temos visto claramente essa questão do grande conflito, né? Deus tentando manter ali seu povo, aqueles que guardam os mandamentos dele e têm a fé em Jesus, e do outro lado, né, Satanás, juntamente com aqueles que o seguem, tentando a todo custo, né, desviar a humanidade dos propósitos de Deus. Nós vimos na descrição do capítulo 17, né, a descrição de uma igreja apóstata, né, de uma igreja prostituída, no sentido de que foi uma igreja que, a princípio, surgiu dentro, né, do povo de Deus e passou a ouvir ou se embebedar e dar também de beber, através de doutrinas falsas, à humanidade. Nós vimos isso e vimos a descrição que o livro do Apocalipse fala desse poder apóstata e a perseguição que esse poder faz contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E quando a gente viu ali a mensagem, né, dos três anjos, nós vimos ali no capítulo 14 que a segunda mensagem, né, a mensagem do segundo anjo, é acerca da queda desse poder, acerca da queda de Babilônia. No capítulo 17, nós vimos essa descrição, e aqui no capítulo 18, nós temos exatamente, novamente, na realidade, esse clamor, porém não em forma de um anúncio de algo que irá acontecer, como é o anúncio do segundo anjo no capítulo 14, mas aqui como algo concreto, né? Quando se fala aqui no capítulo 18, no verso 2, né? Após mostrar aí no verso 1 que aparece novamente um anjo, né, que tinha uma grande autoridade, e desse anjo, pelo seu aparecimento, toda a terra se iluminou, né, com a glória desse anjo. Existe a interpretação aqui de que esse anjo representa um povo, né, que no momento ali do tempo do fim, no qual o momento que nós vivemos, ele surge, né, para anunciar realmente o tempo do fim. E anunciar em que sentido? Dá exatamente esse clamor aqui do verso 2, né? Que é o clamor que diz o seguinte: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do furor do vinho do furor da sua prostituição.
Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. E ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. E aí vai falando, né, em diante, aí do verso 6 em diante, vai falando dos atos, né, terríveis que esse poder desempenhou durante a história da Terra, como nós já estudamos. Já identificamos, né, quem é essa mulher, identificamos que poder ela representa, quem está por trás disso, né? E aqui surge, né, esse novo anjo, essa nova voz, exclamando que a queda de Babilônia, a queda desse poder é iminente, está acontecendo. E aqueles que não quiserem participar dessa queda, ou seja, serem destruídos juntamente com Babilônia, devem-se então retirar-se, né, do meio delas. Foi dessa forma que a gente terminou, né, o estudo da semana passada. Realmente para alguns é difícil, né, quando a gente se depara com a realidade de que muitas vezes aquilo que nós aprendemos durante a nossa vida toda não é realmente aquilo que é verdade, não é a vontade de Deus, né? Então a gente tem estudado nas últimas semanas, nos últimos meses, na realidade, e Satanás tem trabalhado de todas as formas para enganar o ser humano, né? E ele fez isso não foi de ontem para hoje, né? Desde o início da história da humanidade, né? Desde o momento em que ele colocou na cabeça de Adão e Eva a dúvida, né, de que Deus era justo. Desde o momento que ele colocou na cabeça de Adão e Eva de que eles não morreriam, de que era possível viver eternamente mesmo estando longe de Deus, que era possível, mesmo que você morresse, mas a morte, segundo a crença de Satanás, que ele colocou na humanidade, a morte era só uma passagem, ou a morte era só um momento para que você pudesse continuar vivendo de outra forma, ou num contexto espiritual, no céu, no inferno, no purgatório, ou mesmo, né, segundo alguns, até tendo uma nova oportunidade, seu espírito voltando para a Terra e encarnando, né, em outro ser, né, quer seja ser humano, animal, planta, o que for. Então, essa ideia, né, da imortalidade da alma foi algo plantado por Satanás já lá no Jardim do Éden. Nós já estudamos isso algumas vezes, né? A Bíblia, ela não ensina isso, pelo contrário, a Bíblia ela ensina que aos homens é dado o morrer uma única vez, né? A morte é o destino que o ser humano escolheu a partir do momento que pecou, é o salário do pecado. Porém, o que Deus escolheu para nós é a vida eterna, né? E Deus ele nos alertou para o fato, né, de que como consequência do pecado viria a morte, porém durante a morte, né, nós estaríamos num estado que o próprio Jesus classificou ali como um sono, né? E tudo isso nós já estudamos, né? E que só após a ressurreição é que haveria a concretização, né, do destino de cada um. Os que participarem da primeira ressurreição, como nós já estudamos, né, e vamos estudar semana que vem, os que participarem da primeira ressurreição teriam o destino da vida eterna, e aqueles que participarem da segunda ressurreição, o destino seria a morte e a condenação eterna. Então, esse é o destino que Deus já estabeleceu e deixou claro na sua palavra. Mas Satanás ele foi, com o passar do tempo, enganando os seres humanos e impedindo que os seres humanos tivessem conhecimento desses fatos. E ele usou, né, instrumentalidades, instituições humanas para perpetuar essas falsas ideias, né? Uma delas é a imortalidade da alma, como nós já falamos, e, infelizmente,
é exatamente a igreja, né, a doutrina católica, a doutrina católica romana, ela institucionalizou esse pensamento dentro do cristianismo. Foi ela que trouxe essa ideia da imortalidade da alma para dentro do cristianismo. Ideia essa que nós já deixamos clara, é uma ideia satânica, não é uma ideia bíblica, né? Não é um ensino bíblico, é um ensino satânico. Primeira dúvida que Satanás colocou no ser humano lá no Jardim do Éden, que levou o ser humano a pecar, foi exatamente a ideia da imortalidade da alma. E a Igreja Católica trouxe essa ideia. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das doutrinas da Igreja Católica é exatamente essa, né? A da ideia de que quando a gente morre, você vai para o céu, a sua alma, né? Conscientemente vai para o céu, vai para o inferno ou para o purgatório, né? A ideia de que a gente pode estar aqui na Terra vivo e orando ou tentando, de alguma forma, através de méritos nossos, expiar os pecados de alguém que já morreu. E se alguém já morreu, segundo a Bíblia, ela já definiu, né, o seu destino. Se morreu em Cristo, o destino é a salvação. Se morreu longe de Cristo, o destino é a perdição eterna. Mas se ensina de que não, a gente pode, através, né, de orações, através de missas, através de indulgências, através de vários, né, estratagemas, como eram usados na Idade Média, principalmente, né? Até a questão das indulgências foi um dos motivos ali da reforma protestante, é a ideia de que você poderia comprar a salvação de alguém que já havia morrido, ou quem sabe garantir a sua enquanto estava aqui na Terra, através de boas ações ou através daquilo que você desse para a igreja. Então, doutrinas essas que foram implantadas por Satanás vieram, né, sendo perpetuadas aí por essa instituição que nós já identificamos aqui, enganou, né, a humanidade por séculos, né? Enganou por séculos a humanidade. E que é descrita aqui, nós já vimos ali no capítulo 13 de Apocalipse, como a besta que surge do mar, e vemos aqui também no capítulo 17, é descrita como a grande meretriz. Não só a Igreja Católica, mas todos aqueles que bebem dessas doutrinas, né, que afastam o ser humano da verdade da palavra de Deus, daquilo que está escrito, né? Talvez um dos maiores exemplos, né, dessa oposição desse poder contra Deus é o fato, né, de muitos se levantarem né, dentro até mesmo do meio religioso, e principalmente dentro do contexto católico, se levantar e dizer, ó, a autoridade da Bíblia, ela está sob a autoridade da igreja, né? Ou seja, você interpreta e compreende a Bíblia não pelo que a Bíblia está dizendo, mas sim pelo que os pais da igreja, né, como eles gostam de dizer, falaram acerca da Bíblia. Então você já tem que entender a Bíblia não pelo que a Bíblia diz sobre si mesmo, mas pelo que alguém disse da Bíblia, né? Que eles chamam isso de patrística, né? Ou seja, é interpretar a Bíblia de acordo com os ditos pais da igreja. Sendo que a Bíblia nos admoesta e nos orienta a interpretar a Bíblia por ela mesma, né? O pai queria falar alguma coisa? Não. Mas é que ele está querendo falar. Pronto, era só voltando àquele tema que nós falamos na semana passada. Geralmente a gente coloca, né? Coloca a Igreja Católica, que é identificada como a grande meretriz, e muitas vezes nós esquecemos que ela é apenas a mãe, né? A mãe de um sistema religioso, a mãe de várias outras igrejas que têm esse mesmo dois dogmas como as principais verdades deles, né? Que é exatamente como eu falei na semana passada, a guarda do domingo e a imortalidade da alma, né? E todas as demais religiões protestantes chamadas que saíram
do seio da Igreja Católica, elas continuam tendo como dogmas principais essas duas mentiras, né? E exatamente o capítulo 17, aqui no capítulo 18 de Apocalipse, eles já deixam de classificar esse poder como uma besta, mas agora o chamam de Babilônia. Por quê? Porque está falando de todo um sistema, não é uma igreja específica, mas é de todo um sistema que Satanás criou de uma falsa adoração, entende? Então, o título, o termo que foi usado aqui, Babilônia, que traz essa ideia de confusão, né? De algo que perdeu sentido, de algo descontrolado, vem para trazer essa ideia para nós, que é toda e qualquer forma de culto religioso que traz consigo uma confusão que distancia as pessoas da verdade da Bíblia, né? E como o pai bem colocou, qualquer igreja, qualquer grupo religioso que distancia o ser humano da verdade da Bíblia faz parte desse poder, né? Dessa grande confusão que é a Babilônia. A Igreja Católica, ela é ela é representada no capítulo 13 como a besta que surge do mar. E a partir dela vem todo o desenrolar, né? Até se chegar aqui a esse poder maior que é o poder de Babilônia, no capítulo 17, da qual, como o pai falou, há várias filhas, né? É dito aí no capítulo 17 que ela é a mãe das meretrizes, ou seja, de todas aquelas religiões, de todas aquelas crenças, denominações que, ao invés de pregarem a palavra de Deus, pregarem o assim diz o Senhor, pregam doutrinas, né, falsas, doutrinas espúrias, doutrinas que vão de encontro, né, de forma oposta à palavra de Deus, né? E como eu falei, a maior expressão disso é exatamente negar-se a autoridade por si só da palavra de Deus. Algo que a Igreja Católica faz muito duramente, né? Nega-se que a Bíblia tem autoridade por si só, né? É necessário você interpretá-la de outro ponto de vista, como eles chamam, né, de patrística. É interpretar do ponto de vista daqueles que são chamados de pais da igreja. Algo que a Bíblia não nos ensina, né? A Bíblia ela é clara em seus textos que nós devemos estudar a Bíblia um pouco aqui e um pouco ali, dentro da própria Bíblia, né? Buscando dentro da Bíblia, dentro daquilo que foi deixado por Deus, por intermédio dos seus servos, os profetas, né? E buscar entender dentro disso, dentro daquilo que foi escrito, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, o capítulo 18 anuncia a queda desse sistema, né? Diz que esse sistema caiu. E todos aqueles, e aqui é o ponto principal, todos aqueles que percebem que esse sistema não é a vontade de Deus, ou seja, não cumpre a vontade de Deus, todos aqueles que percebem que estão no lugar errado, que não estão fazendo a vontade de Deus, que é a guarda dos mandamentos e a fé de Jesus, devem sair do meio desse ambiente, devem sair do meio dessa cidade, do meio desse sistema que é chamado aqui de Babilônia. Porque se permanecerem ali, infelizmente, receberão, né, os mesmos flagelos destinados unicamente à Babilônia. E é aqui que eu chamo a atenção para esse fato, né? Muitos acusam, né, e dizem que os adventistas são proselitistas, né? Acusam os adventistas de afirmarem que somente os adventistas vão ser salvos, né? Eu tenho a visão de que a igreja adventista, pelo que nós já estudamos, inclusive aqui, ela foi levantada dentro do contexto da profecia de Apocalipse, capítulo 10, como nós já estudamos, que é o mesmo contexto da profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel, capítulo 8. Eu creio dessa forma, né? E a igreja adventista veio num momento obscuro da história da Terra,
com o papel de anunciar, né, as 3 mensagens angélicas, a iminente chegada do juízo de Deus, né, chamar a atenção do mundo sobre o grande poder que é a Babilônia, né, e também anunciar a questão, né, da marca da besta e do sinal e o selo de Deus, né, a questão do sábado e o conflito com a questão do domingo. Eu creio nisso por aquilo que eu estudei, né, e aquilo que eu vejo dentro que está descrito na Bíblia. E eu vejo que a partir dessa perspectiva, não se pode dizer que somente os adventistas vão ser salvos. Pelo contrário, né? É missão dos adventistas anunciarem ao mundo a possibilidade, né, de que existe salvação para todos, né? E mesmo você fazendo parte de um sistema que não está de acordo com a palavra de Deus, você tem a oportunidade, sim, de sair do meio desse sistema e se juntar ao remanescente de Deus. É isso que o capítulo 18 vem falar, né? Deus, ele tem seus filhos espalhados no mundo todo, independente das religiões. O fato é que nós não podemos ter a ideia de que todas as religiões vão ser salvas porque elas falam de Deus. Não. O próprio Jesus falou que naquele dia muitos vão chegar para ele e vão dizer: Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, nós curamos em teu nome, fizemos o bem em teu nome. Mas mesmo naquele momento, mesmo tendo feito tudo isso, ou seja, tendo toda a aparência de religião, Jesus vai falar para elas, chegar para elas e vai dizer o quê? Eu nunca vos conheci. Por quê? Porque essas pessoas não fizeram a vontade de Deus. Elas estavam em meio à Babilônia. Elas estavam em meio a um sistema corrupto que não estava baseado na Bíblia. E mesmo usando o nome de Jesus, não era por esse poder que as curas estavam sendo realizadas, não era por esse poder que os milagres eram feitos. Era por um poder à parte. Nós sabemos qual é esse poder. Então, aqueles que são considerados povo de Deus são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, fazem a vontade de Jesus, vivem de forma íntima com Jesus. E viver de forma íntima com Jesus é fazer a vontade dele. E aí a vontade dele, a vontade de Deus, a vontade de Cristo é o quê? Que guardemos os seus mandamentos. E que mandamentos são esses? Aqueles que ele já deixou descrito na sua palavra. Não são mandamentos que o homem criou, são mandamentos que Deus estabeleceu, que distinguem o seu povo, né? E é a partir dessa perspectiva que eu entendo que os adventistas têm esse chamado, né, de anunciar às pessoas de que há oportunidade de salvação independente de onde elas estão, mas elas precisam sair, porque o chamado aqui do capítulo 18 é: saiam dela, saiam do meio dela, saiam do meio desse sistema. Então, saiam do meio dela, meu povo. É esse o chamado que Jesus faz. Saiam dela, povo meu, para que não participem vocês dos flagelos que estão destinados a ela. Deus, ele tem filhos em todos os lugares. Tem filhos dentro do adventismo, porque nem todos os adventistas vão ser salvos. Essa é a verdade, infelizmente. Não é só por ser adventista que você tá salvo, pelo contrário, né? Se você, dentro da igreja adventista, vive uma vida diferente daquela que Deus quer, vai se perder da mesma forma de uma pessoa que está ali na rua usando drogas, totalmente alheia da realidade do pecado, né? Então, Deus tem seus filhos no meio da igreja adventista, Deus tem seus filhos dentro da igreja católica, Deus tem seus filhos dentro do espiritismo, da Umbanda, do Candomblé. Deus tem seus filhos até, para você ter noção, até no meio daqueles que nem acreditam em Deus, ou que supostamente dizem que não acreditam. E ele vai, no momento oportuno, através da mensagem certa, né, alcançar essas pessoas, e elas vão perceber o chamado, vão ouvir o chamado.
O próprio Jesus disse, ó, que ele tem ovelhas, né, em outros apriscos. Mas essas ovelhas, que no momento elas estão enganadas, achando que estão seguindo o pastor certo, elas vão ouvir a voz do verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo, e elas vão sair daquele aprisco e vão fazer parte do rebanho de Cristo. E todos serão um só rebanho, um só povo. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, independente da religião, independente da denominação, ou do contexto espiritual que você viva, você pode fazer parte do povo de Deus. Porém, para isso, você tem que sair do meio desse sistema, né? E vir para o meio do povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. O pai queria falar alguma coisa? Era só falar um pouco a respeito do que o senhor já falou, né? Aliás, você já falou praticamente aquilo que eu iria falar. Mas uns dias desses atrás eu vi um líder da Igreja Católica, após uma dessas reuniões ecumênicas que sempre existem, ele dizer que o protestantismo acabou, esse protesto acabou. Depois deles chegaram à conclusão de que muitas coisas os unem, né? Entre várias religiões e principalmente entre os católicos e os protestantes de modo geral. E ele disse, olha, nós hoje temos uma só religião, acabou o protesto, né? Acabou o protesto. E outra coisa que a gente demonstra claramente que todos eles estão dentro desse sistema religioso que é considerado como Babilônia e que Deus convida o seu povo, como você bem falou, que existem pessoas em todas as denominações religiosas que são povo de Deus e que precisam ouvir esse convite para sair dela e que deverão atender, né, para fazer parte desse remanescente. E o interessante também é que Deus vem buscar um povo, não uma igreja assim, com a placa da igreja, né? Ali a placa. Ele vem buscar um povo que está espalhado em todas as denominações. Você falou bem aí também que existe povo de Deus que precisa sair do meio do espiritismo, do catolicismo, de todas as denominações religiosas, inclusive do meio dos satanistas, né? Existem pessoas que eram satanistas, nós temos vários exemplos de pessoas que adoravam o inimigo e que se libertaram, ouviram o chamado de Deus e que saem de lá do meio, né? Isso vai acontecer em todas as denominações. O fato é que todos nós somos criaturas de Deus, e Deus quer que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade e se arrependam, né? Sendo assim, quando nós reconhecemos a Ele, né, como nosso Senhor, nosso Salvador, nós somos então chamados, a Bíblia fala que é nesse momento que nós somos chamados de filhos de Deus. Muitos têm ensinado aí a ideia de que todos são filhos de Deus. Porém, o filho, segundo o que o próprio Jesus disse, o filho é aquele que faz a vontade do Pai, né? É aquele que faz a vontade do Pai. Só assim nós somos chamados de filhos, né? Então, ser filho de Deus é fazer a vontade de Deus. Infelizmente, muitos que se julgam filhos de Deus por estarem no meio religioso, só por estarem no meio religioso, não são filhos de Deus. Por quê? Exatamente por não fazerem a vontade de Deus. Qual é a vontade dele? A guarda dos mandamentos e ter o testemunho de Jesus. É isso que a gente bate na tecla. O Apocalipse fala todo momento disso. O povo de Deus é descrito aqui no livro do Apocalipse como os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que é esse testemunho de Jesus que a gente tanto fala, né? Que testemunho de Jesus é esse? Que fé em Jesus é essa? É exatamente a ideia de que só por intermédio de Jesus é que nós podemos ser salvos. Só por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz e pela intercessão e expiação de Jesus no santuário celestial é que nós podemos ser salvos. Você pode até crer, olha só o que eu vou falar. Você pode até crer que Jesus morreu por você na cruz. Mas se você não aceita
o trabalho de expiação que ele está fazendo no santuário celestial, você não tem a fé em Jesus. Você ainda não compreendeu a verdade do ministério de Cristo. Verdade essa que Deus tentou colocar no ser humano desde o momento que o ser humano caiu lá no Éden, através dos sacrifícios, das ordenanças, dos exemplos, do santuário, de tudo que nós já estudamos. Então, crer em Jesus, ter o testemunho de Jesus, ter a fé em Jesus, é crer na sua obra de expiação, na sua obra como um todo, não só numa parte dela. Então, tudo isso faz parte, né, daqueles que são filhos de Deus. Se você não crê dessa forma, né, que é o que a Bíblia ensina, infelizmente você não pode se considerar filho de Deus. A partir do momento que você toma para si, né, esses méritos, que são os méritos de Cristo, né, derramados na cruz por ele, e atribuídos a nós por ele também no santuário celestial, nesse momento, né, nós somos então chamados filhos de Deus e passamos a fazer parte do seu povo. E é aí onde surge, né, no livro do Apocalipse, a grande multidão. Existe uma distinção, né, no livro de Apocalipse do povo de Deus que aparece dentro dos 144 mil, que nós já estudamos, que os 144 mil são as pessoas salvas, que estarão vivas no momento em que Jesus voltar, isso tem que ficar claro. Ou seja, quando Jesus voltar, ele vai encontrar o seu povo, uma parte, né, do seu povo viva aqui na Terra. Que povo é esse? Os 144 mil. Ou seja, é a última geração de salvos. A última geração de salvos vivos aqui na Terra. Esses são os 144 mil. E esses 144 mil, eles não são só adventistas do sétimo dia, ou como os testemunhos de Jeová dizem, são só dos testemunhos de Jeová. Não. Eles são de todas as tribos, das 12 tribos, das mais diversas denominações, mas são pessoas que, mesmo aquelas que estavam dentro do meio do remanescente, outras não estavam, mas ouviram o chamado de Deus, saíram do meio de Babilônia e foram para fazer parte daquele grupo dos 144 mil. Isso nós vamos ver com os nossos próprios olhos no futuro breve. Eu creio dessa forma. Mas o livro do Apocalipse fala que, no final, João vê uma grande multidão. E essa multidão agora é a multidão dos salvos. De um modo geral, os salvos de todas as eras, desde Adão até o último ser humano que nasceu aqui na Terra, estão ali reunidos, todos aqueles que, dentro do seu contexto histórico, dentro do seu contexto geográfico, dentro do seu contexto social, ouviram ou aprenderam através de alguma coisa acerca de Jesus, acerca da salvação, e aceitaram a Cristo como seu Salvador. Reconheceram que o único meio de salvação era através do sangue de Cristo e da expiação de Cristo no santuário. E aí todas essas pessoas de todas as eras, de todos os tempos, são reunidas nessa grande multidão, né, de salvos. E aí, no meio dessas pessoas, tem gente de todo tipo que você possa imaginar. Vai ter, né? Gente de todo tipo que você possa imaginar. De todas as religiões, de todos os lugares do mundo. Mas todas pessoas que vão ter uma característica em comum, que é a ideia de que foram salvas única e exclusivamente pelos méritos de Jesus. E, no seu contexto, foram guardadores dos mandamentos de Deus, né? Porque o apóstolo Paulo, ele é muito claro. Você pode até pensar assim, mas, Júnior, tem gente que nunca nem leu uma Bíblia e vai ser salvo? Vai. Tem gente que nunca teve contato nem de ouvir o nome Jesus e vai ser salvo, segundo a Bíblia, sim. Como é que essas pessoas vão ser salvas se nunca ouviram falar de Cristo? Como é que elas vão estar dentro desse contexto de guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus, se elas nunca nem ouviram falar? Imagina só que durante toda a história da Terra, pessoas ficaram isoladas em culturas, em regiões, nas mais diversas formas, e nunca ouviram falar de Jesus. E mesmo assim, dentre essas pessoas, muitos vão ser salvos. Por quê?
o apóstolo Paulo deixa isso muito claro, né? Porque os atributos invisíveis de Deus, tanto seu eterno poder como a sua divindade, claramente são percebidas por meio das coisas que foram criadas. E aí ele começa a enumerar, né? Que nós não somos, não temos desculpas para não crer em Deus. A gente, só olhando para aquilo que ele criou, nós podemos ver o seu amor, a sua grandeza, o seu sacrifício, reconhecer a Cristo e a sua misericórdia por meio das coisas que foram criadas. Portanto, o apóstolo Paulo diz que nós somos indesculpáveis. Então, todos aqueles que, de alguma forma, durante a sua vida aqui na Terra, tiveram contato com isso e reconheceram a mão de um Criador, a mão de um mantenedor, alguém que queria os salvar, né? E que reconheceram isso dessa forma, vão ser salvos e vão fazer parte da grande multidão dos salvos. O fato é que o capítulo 18, né, fala que nós devemos sair do meio dessa Babilônia e que essa Babilônia vai ser destruída. E com a destruição de Babilônia haverá um grande lamento, né? Os reis da terra, capítulo 18, verso 9, diz que os reis da terra chorarão e se lamentarão, né? Porque tudo aquilo que eles com que eles se prostituíram, a luxúria que eles viveram, né? Tudo isso foi destruído, né? E tudo isso foi lançado ao pó. E essa vai ser, na realidade, né, o grande clímax, né, para Babilônia, né? Vai ser a sua destruição. No final de tudo isso, nós, quando Babilônia for destruída, né, nós teremos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o livro do Apocalipse, né, descreve que após a queda de Babilônia, e você pode ver isso no capítulo 19, né, quando João diz assim, ó, verso 1, depois destas coisas eu ouvi no céu uma grande voz, né, dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Aí aparece novamente a imagem dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes, adorando a Deus, dando louvor por aquilo que Deus havia feito, né? E ouve-se então a voz de uma grande multidão, no verso 6. A grande multidão dos salvos aqui reunida, louvando a Deus e dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas o quê? As bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Então aqui nós temos, né, nesse momento, depois da destruição de Babilônia, desse sistema corrupto, a reunião da multidão dos salvos. Os salvos cantam um hino e percebem que chegou o momento das bodas do Cordeiro. E o que são as bodas do Cordeiro? É exatamente a volta de Jesus. E onde é que é aqui descrito, né, sobre a volta de Jesus? E aí fala, né, na continuação do capítulo 19. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, né? As bodas são casamento, momento em que o noivo chega para buscar a noiva, né? E acrescentou, são estas as palavras verdadeiras de Deus, né? E vem, então, o verso 11. E aí o verso 11 diz, vi o céu aberto, e eis o quê? Um cavalo branco. E o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue,
e o seu nome se chama o Verbo de Deus, que é muito bonito, porque João ele começa aqui a descrever e usar títulos, né, que já haviam sido usados, né, o Cordeiro de Deus, né, título de Cristo, o Verbo de Deus, título de Cristo que o próprio João deu lá no Evangelho, né, de João no capítulo 1. E aí diz que no verso 14, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é aqui que nós vemos, né, a imagem de Cristo como rei e como noivo vindo buscar a sua noiva. Essa descrição do capítulo 11, do capítulo 19, verso 11 em diante, é a descrição do momento em que Jesus sai do céu em direção à terra para buscar sua noiva, a igreja. É por isso que é dito nos versos anteriores, né, que a noiva está pronta, já ataviada, preparada, vestida para o seu noivo. E a noiva é quem? É a igreja de Deus, composta por todos aqueles que o aceitaram. E vemos agora o noivo, que é o Cordeiro, que é Jesus Cristo, o Verbo de Deus, vestindo as suas vestes reais para vir buscar a sua noiva. E é então aqui que nós temos a descrição da volta de Jesus. Anteriormente nós já estudamos, né, que essa volta, esse evento, né, ele será um evento visível, né, para todos. Será um evento audível e visível para todos. Todo olho verá. Nós não vamos estudar aqui especificamente os detalhes da volta de Jesus. Nós já estudamos isso anteriormente. Se quiser, eu acredito que tem vídeo, né, Dani, falando do estudo da volta, sobre a volta de Jesus, lá nos vídeos que a gente já gravou. Então, aqui nós temos essa descrição, né, desse momento em que Jesus vem, agora como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como um noivo buscar a sua noiva, né? Esse evento é aqui descrito como nós já estudamos. Como a gente vem falando, né? A volta de Jesus não vai ser um evento secreto, né? Vai ser um evento visível para todos. O próprio Jesus disse que assim como um raio, né, se mostra de um ponto a outro do céu, assim também será no dia da volta de Jesus, né? Os anjos, como nós vimos aqui, virão juntamente com ele para buscar os salvos, né? E todos esses detalhes nós já vimos anteriormente. O fato e o que eu queria deixar como mensagem, né, final é que nós podemos, né, fazer parte desse evento do lado daqueles que estarão cantando o hino descrito aqui nos versos 6, 7 e 8 do capítulo 19 de Apocalipse. Nós só temos duas opções: fazer parte do grupo que canta, né, essas palavras de louvor a Deus e a Jesus Cristo pela salvação, ou, né, nós faremos parte do grupo que será destruído mediante a volta de Jesus. Nós só temos essas duas opções, né? Cabe a mim e a você escolhermos de que lado nós queremos estar. Se queremos ter o falso, né, a falsa proteção do sistema de Babilônia, né, ou queremos fazer parte do povo de Deus, que mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio quem sabe até em face à morte, né, mas é um povo que estará seguro pelas mãos do nosso Deus. Você pode fazer essa escolha, né? Que Deus ele toque no seu coração para que você possa fazer a melhor escolha, que é de fazer parte do povo que estará em pé diante de Cristo naquele dia, né? Como uma noiva preparada,
esperando a chegada do seu noivo. Que a força que é necessária para que você tome essa decisão, que Deus possa lhe conceder isso, né? Que o Espírito Santo trabalhe no seu coração para lhe convencer dessas verdades e da verdade maior, que é a verdade de que Cristo breve vai voltar. E ele vem para te buscar, ele vem para me buscar. Que nós podemos fazer parte desse grupo, o grupo de salvos, que irá juntamente com ele morar no céu para toda a eternidade. Na semana que vem, nós vamos dar continuidade a esse tema e vamos falar um pouco sobre o que vai acontecer depois da volta de Jesus. Nós já até estudamos esse tema, mas como é a sequência aqui do livro do Apocalipse, nós vamos recapitular, vamos dizer assim, o assunto do milênio. O que irá acontecer nos primeiros 1000 anos após a volta de Jesus. Esse vai ser o tema do nosso estudo na próxima semana. Então, que Deus abençoe a sua vida, você tenha uma boa semana e que continue se dedicando, né, no estudo da palavra de Deus para que dessa forma você esteja preparado para o encontro que nós teremos logo, logo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido a você, a forma que você está, né, baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos para nós falarmos com Deus. Santo e grandioso Deus, maravilhoso Pai, te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo dom da vida e principalmente, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de termos a tua palavra em nossas mãos. Palavra essa, Senhor, que é propícia para a nossa salvação. Foi deixada para nós para nos mostrar o caminho que leva ao céu. Que o Senhor trabalhe em nosso coração, na nossa mente. Que o Senhor, através do teu Santo Espírito, transforme aquilo que é necessário ser transformado, para que estejamos prontos naquele dia, quando teu filho voltar para nos buscar. Tudo isso, Pai, te pedimos, confiando unicamente nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Pessoal, uma boa semana a todos e a gente se encontra semana que vem. Fiquem com Deus. Boa semana a todos.